Boa noite, professor. Sou o Maurício Previtali e, junto com o Vinícius Ramos e o Michel Corrara, fazemos parte das bancadas 3 e 6 da turma 620 de Laboratório de Física. Neste vídeo, temos o intuito de explicar sobre a experiência 2, curvas equipotenciais, que fizemos em sala de aula durante as últimas 3 semanas e respondemos um roteiro dividido em duas partes. Eu vou começar falando sobre os materiais que utilizamos em sala. Primeiro foi uma cuba cheia de água com um papel com marcações embaixo para nós medirmos as distâncias que foram pedidas no roteiro. Segundo, nós utilizamos uma fonte de tensão AC. Terceiro, foram fios de cobre para ligar a fonte à cuba. Quarto, nós utilizamos papel milimetrado para desenhar os pontos encontrados na parte 2 da experiência. Em quinto lugar, foi um compasso para auxiliar na hora de desenhar os pontos que encontramos. E por último, nós utilizamos um barbante de 20 centímetros mais ou menos para medir a distância de alguns pontos. Primeiro, devemos saber o que é a lei de Gauss. A lei de Gauss tem como seu princípio relacionar o campo elétrico em pontos sobre uma superfície galvanizada fechada, com a carga resultante em volta por essa superfície. Nossa experiência começou quando montamos um circuito onde havia dois cilindros em contato com a água e dentro de cada um havia um fio de cobre alimentado com uma tensão AC. Depois, com a ajuda de um multímetro, medimos onde encontramos tensões iguais e anotávamos. Esse passo foi repetido para 5 tensões diferentes. Após as marcações, fomos para a montagem de um esboço como seriam nossas curvas no papel milimetrado. E para finalizar nosso experimento, montamos um gráfico para que pudéssemos medir nossos resultados e compará-lo com algumas informações que o professor deu. Na figura, podemos observar que existem dois pontos onde colocamos o cilindro, a parte maior e a parte menor em formato de círculo. E no desenho nós fizemos 5 curvas equipotenciais, o que significa que nessas 5 curvas, todos os pontos que participam, vamos supor que na curva de 16 volts, todos os pontos marcados nessa curva de 16 volts são equipotentes. São onde todos esses pontos têm a mesma tensão, independente da distância que eles estão dos cilindros que geraram a diferença de tensão. Então, ali em aquelas distâncias, o campo elétrico é o mesmo. Assim, os mais perto da carga têm maior intensidade no campo elétrico e os mais longe da carga geradora têm menor campo elétrico. Em todas as curvas equipotenciais marcadas no desenho, fizemos a linha de tendência do campo, onde a gente pegava uma tangente, a curva, e traçava o desenho dela. Independente de qualquer ponto que a gente pegasse, daria para fazer, desde que dentro dessa curva nós pegássemos uma linha tangente a ela. Fizemos uma linha tangente contínua entre todos os desenhos para poder formar o nosso vetor campo elétrico nesse caso. Aí a gente teve um traçado de como mais ou menos ele é influenciado daquelas distâncias. E bom, nos nossos resultados finais nós pegamos todos os dados que obtivemos do experimento, pegamos todas as curvas de equipotenciais e o campo que foi gerado. E depois de ter feito o desenho, nós passamos para o Excel, onde geramos um gráfico de tensão pela distância, onde obtivemos que quanto maior a distância, maior será a tensão referente a esse projeto que nós utilizamos. No gráfico também conseguimos obter a equação polinomial de grau 3, que é referente à tensão, e para achar o campo elétrico, o valor do campo elétrico, nós derivamos ela e após derivar a gente vai negativar o resultado. Assim teremos o valor do campo elétrico e colocamos em módulo para obter o resultado final. Obtivemos também que o valor do nosso campo elétrico no ponto S0, que seria um ponto de 4 centímetros, equivale a 82,1 volt por metro, e que o valor da nossa tensão nesse mesmo ponto
equivale a aproximadamente 9,04 volts. Vamos também atrás dos valores do nosso campo elétrico médio referente ao projeto total. Nós fizemos o quê? Pegamos o valor da nossa tensão em módulo e dividimos pelo valor da nossa distância também em módulo, a distância total, lembrando. E assim nós conseguimos achar o valor do nosso campo elétrico médio no nosso sistema total. O valor que encontramos do nosso campo elétrico médio é de aproximadamente 279,06 volts por metro. Após a experiência, percebemos que haviam alguns fatores interessantes agindo sobre ela, como se o diâmetro da sonda era importante, e percebemos que sim, pois quanto menor o seu diâmetro, mais preciso fica. E a altura do nível de água é outro fator importante, pelo fato de que, se temos um volume maior de água, menos preciso fica nossos resultados. E por fim, podemos afirmar que o campo elétrico é mais intenso no eletrodo menor, pois sua tensão é maior. O campo elétrico tem uma dependência do potencial elétrico, e que o sentido das linhas de campo nesse experimento foi do maior potencial para o menor, ou seja, do menor eletrodo para o maior.